Olá! Nas últimas semanas estamos ouvindo bastante o termo CPI, mas você sabe o que isso significa? Sabe quais são as consequências de uma CPI? Nós vamos te responder essas e outras perguntas no Dia Explica de hoje. CPI é Comissão Parlamentar de Inquérito e serve para investigar atos suspeitos do Poder Executivo. O Poder Executivo é formado pelo Presidente da República, o Vice-Presidente e os ministros. No âmbito federal, uma CPI pode ser aberta pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal, que juntos formam o Poder Legislativo. Quando aberta em conjunto entre as duas casas legislativas, é chamada de Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, ou CPMI. Já nos âmbitos estaduais e municipais, uma CPI pode ser aberta pela Assembleia Legislativa para investigar o governo estadual ou pela Câmara Municipal para investigar a Prefeitura. Para uma CPI entrar em vigor, ela precisa cumprir alguns requisitos, como ter a assinatura de 1/3 dos parlamentares da casa em que está sendo aberta, isso no âmbito federal. Já nos âmbitos municipais e estaduais, isso vai depender da legislação estadual ou municipal onde a CPI é solicitada. Em grande maioria, a CPI precisa ter 120 dias para ser finalizada, mas pode ser prorrogada em até 60 dias. E se aberta pelo Senado Federal, ela precisa se encerrar dentro do mandato em que foi aberta. Outro ponto importante é que uma CPI tem que ter um fato determinado, ou seja, um objetivo certo, relevante para a vida pública, e precisa ter um representante de cada partido participando da comissão. Uma CPI pode requisitar informações sigilosas, ouvir testemunhas, ouvir investigados, solicitar a quebra do sigilo bancário, fiscal e de dados e requisitar informações a órgãos públicos, mas não pode emitir mandado de prisão ou de busca e apreensão. O relatório final com a conclusão da CPI deve ser encaminhado ao Ministério Público para que os infratores sejam responsabilizados nas esferas civil ou criminal. Essa conclusão, depois de ser encaminhada ao Ministério Público, pode servir também para as casas legislativas abrirem um processo de impeachment, se necessário. A CPI da Covid, instaurada para investigar as ações e omissões do governo federal em relação à pandemia do coronavírus, já está marcada na história do Brasil, mas ela não é a primeira. 2 ou 3 CPIs populares tiveram um grande impacto no país. Uma delas foi a CPI do caso PC Farias, que aconteceu em 1992 e foi aberta para investigar as atividades de PC Farias no governo Fernando Collor de Mello. Por conta das investigações da CPI, o então presidente Fernando Collor de Mello, que estava sofrendo um processo de impeachment, renunciou à presidência. A segunda CPI famosa é a CPI dos Correios, aberta em 2005 para investigar os escândalos de pagamento de propina envolvendo os Correios e o então presidente do PTB, o deputado Roberto Jefferson. Por conta da investigação, Roberto Jefferson apontou casos de corrupção supostamente praticados pelo PT, o que depois ficou conhecido como Mensalão. A Comissão Parlamentar de Inquérito é um instrumento importante para a manutenção da democracia do país. E aí, conseguiu entender um pouco o que é e como funciona uma CPI? Comenta aqui embaixo o que achou do vídeo. Essa edição do Dia Explica teve roteiro meu, Douglas Pereira, edição de Letícia Carvalho e direção de Marcos Castro.